Essa aula é a primeira aula que a gente trabalha em biologia. Ela é uma introdução ao que é a biologia e um pouco o que é a ciência também, tá? Então aqui a biologia, ela é a ciência que estuda a vida. E a gente vai separar essa aula em 2 pedaços. Primeiro a gente vai falar sobre o que é vida, depois a gente vai falar sobre o que é ciência, tá? A vida é algo extremamente difícil da gente conceituar, da gente dizer numa frase, numa forma simples. O que a gente consegue é observar quais são as características da vida e, a partir dessas características, definir o que está vivo e o que não está vivo, tá? Então, quais são as características da vida? Então, a gente tem uma série de características importantes, por exemplo, organização, processamento de energia, crescimento e desenvolvimento, capacidade de resposta, reprodução, regulação e evolução. E a gente vai ver cada uma dessas em um pouco mais de detalhe para tentar entender, então, o que os seres vivos fazem, quais são as características dos seres vivos. A primeira delas é a organização. E aqui é importante lembrar que os seres vivos estão organizados em células. Existe uma teoria que chama teoria celular. É a teoria que diz que as células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. E a gente tem aqui 2 modelos de célula. A célula eucariótica e a célula procariótica. Lembrando que na célula procariótica a gente não tem núcleo organizado, então o DNA, o material genético está disperso no citoplasma. A gente tem membrana, a parede celular e o DNA disperso. Na célula eucariótica, a gente tem o DNA organizado em um núcleo, ainda temos membrana celular, podemos ter parede ou não, tá? E existem organelas dentro do citoplasma, que são organelas especializadas, cada uma com a sua função e sua estrutura, tá? Outra coisa importante na organização é a composição química, porque a composição química da vida também é compartilhada. Então, todos os seres vivos são compostos por mais ou menos os mesmos elementos químicos, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o nitrogênio e o enxofre. A segunda característica da vida que a gente vai ver é a hereditariedade, que é a capacidade de passar a informação de uma geração para a próxima. O fato de que os filhos são parecidos com os pais. Cachorro vai ter sempre um filhotinho de cachorro, nunca vai ter um filhotinho de gato. E a gente não espera que isso aconteça. É a capacidade de passar a informação que a gente tem dentro da gente, de alguma forma, para a próxima geração. E a gente sabe hoje que essa informação ela está dentro do material genético, mais especificamente dentro da molécula de DNA. E é esta informação que é passada dos pais para os filhos, existe um embaralhamento que é feito aí na hora de passar essa informação, mas essa informação é passada dos pais para os filhos. E é isso que permite que a gente tenha essa continuidade da vida. A próxima característica, então, é a reprodução e desenvolvimento. Então, a capacidade de se reproduzir, então, gerar uma próxima geração e crescer, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a formação dos bebês, você tem 2 células, cada uma de um dos pais, elas se fundem, você tem um óvulo fertilizado, e esse óvulo aqui, ele tem que se diferenciar até um bebê. E depois que o bebê nascer, ele ainda tem que crescer até a vida adulta, tá? Isso faz com que os seres vivos sigam um padrão de desenvolvimento específico. A gente não tem um bebê desenvolvendo para virar outro organismo. Ele vai se desenvolver para virar um adulto, um humano adulto. Então, o filhote do cachorro vai se desenvolver e virar um cachorro, ele não vai virar um gato, tá? Eles têm um padrão pré-determinado, e esse padrão está determinado aonde? Nos seus genes, que é justamente a sua hereditariedade. Dentro desse processo, a gente tem que pensar nos ciclos de vida que existem nos seres vivos, tá? E a gente tem diversos tipos de ciclos de vida. O mais conhecido é esse aqui, que é o ciclo de vida dos animais. Então, a gente tem um adulto. Esse adulto vai produzir células para reproduzir. Essas células
vão se juntar, somando a célula de um organismo com o outro, então do macho com a fêmea, por exemplo. Vai gerar um zigoto, que é aquele óvulo fertilizado que vai se desenvolver. E aqui a gente tem dois processos importantes que as células estão fazendo, que é a mitose e a meiose. São processos de divisão, e num deles, que é a mitose, as células são sempre iguais. Do ponto de vista genético, elas têm exatamente a mesma informação. No outro, na meiose, a célula fica com metade da informação. Então, a gente tem aqui 2N e aqui N, para simbolizar que aqui eu tenho dois conjuntos de DNA, dois conjuntos de cromossomos, e aqui eu tenho apenas um. Então, estas células aqui, elas têm metade da informação que uma célula dessas tem. E eu divido para depois poder juntar. Então, metade do material genético da mãe vai para o óvulo, metade do material genético do pai vai para o espermatozoide, junta óvulo e espermatozoide, você tem a quantidade suficiente de material genético para produzir um embrião. E esse embrião vai se desenvolver, se tornar um adulto. No ciclo de vida das plantas, a gente tem uma variação muito diferente. As plantas, elas têm dois estágios diferentes de vida, que são multicelulares, ou seja, tem mais de uma célula. E a gente tem, um deles vai ser 2N, ou diploide, e o outro vai ser N, ou haploide. É como se os nossos espermatozoides e os nossos óvulos ainda crescessem um pouco, formassem um tecido, vários tecidos e órgãos, e aí depois eles produzissem os gametas, tá? É exatamente isso que acontece. Então, você tem o esporófito, que é uma fase de vida adulta, diploide. Ela vai fazer meiose, então pegar esse material genético e dividir na metade, formando esporos. Esse esporo vai crescer e se tornar um organismo multicelular, que é haploide, só tem metade da quantidade de DNA que esse aqui tem. Esse, então, vai produzir gametas por aquele processo em que as células são exatamente iguais, então essa vai se multiplicar em células iguais, mesma quantidade de material genético, e aí vai juntar o material genético do macho e da fêmea, ou do feminino com o masculino, e vai ocorrer o processo de fertilização. Aí esse zigoto aqui vai crescer e se transformar num esporófito, que é diploide, e o processo continua. Outros organismos, como os fungos e alguns protozoários, eles vão ter um ciclo de vida diferente, em que a fase dominante, né, a fase adulta, é haploide. Tem apenas um conjunto de genes. Essa fase produz gametas, os gametas se cruzam, junto o gameta feminino com o masculino, na verdade a gente chama de positivo e negativo aqui, tá? Junto o gameta positivo com o gameta negativo, faz um processo de fertilização e forma um zigoto. Só que esse zigoto, ele tem vida muito curta, porque logo em seguida ele se divide, faz meiose e produz esporos, que vão aí então se desenvolver no adulto. Outra característica da vida é a capacidade de regulação. O que isso significa? Os organismos são capazes de autorregular o seu metabolismo. E o que é metabolismo? Metabolismo são todas as reações químicas que os organismos realizam para se manter funcionando. O que isso aqui quer dizer? O melhor exemplo disso é falar sobre controle de temperatura. A gente é capaz de controlar a nossa própria temperatura. Quando fica quente demais, a gente começa a suar para baixar a temperatura. Quando fica frio demais, a gente começa a tremer para subir a temperatura do nosso corpo. E isso vale para tudo. Um outro bom exemplo é o exemplo, por exemplo, da insulina. Todo mundo já ouviu falar em diabetes, né? Quando a gente come muito açúcar, a gente vai ter muito açúcar no sangue. Isso vai fazer com que o nosso pâncreas libere insulina na circulação, que é um hormônio. Esse hormônio vai fazer com que as células dos nossos músculos, do nosso fígado, absorvam a glicose, o que vai fazer com que a glicose caia no sangue. O que vai acontecer? A glicose caindo no sangue, ela vai inibir, então o estímulo negativo, ela vai inibir essas células do pâncreas de produzir insulina. Então, no momento que caiu, essas células percebem que caiu e elas param de produzir insulina.
Então, a capacidade de autorregulação, tá? Outra capacidade importante da vida é de resposta a estímulos. E essa resposta pode ser correr, pode ser andar, pode ser se locomover ou não, tá? Pode ser simplesmente uma resposta à luz. As plantas crescem em direção à luz. Não quer dizer que elas, só porque elas não andam, elas não respondem aos estímulos, tá? Os organismos todos são capazes de perceber esses estímulos e responder. Então, uma planta, se você colocar ela com uma fonte de luz que seja inclinada, por exemplo, numa janela, ela vai crescer em direção à luz. Essa plantinha aqui também é capaz de perceber estímulo de toque e fechar as folhinhas, que é a mimosa sensitiva. Ela tem um nome popular que eu não consigo lembrar agora. Outra coisa importante da vida é a capacidade de transformar e transmitir energia. Então, toda a energia que circula pelos sistemas biológicos, ela chega na forma de luz do sol, ela vai ser absorvida pelas folhas, vai ser transformada em energia dos alimentos, em açúcar, em amido, né, que a gente usa para fazer pão, por exemplo. Ela vai ser transmitida para algum outro organismo que esteja se alimentando daquela planta, por exemplo, e no final perdida na forma de calor. Ao mesmo tempo em que a energia é transmitida ao longo do sistema, sendo transformada de energia na forma de luz para energia na forma de alimento e depois na forma de calor, os compostos químicos estão circulando. Carbono está circulando, nitrogênio está circulando, hidrogênio está circulando e oxigênio está circulando pelos sistemas biológicos. De forma que você tem sempre a reciclagem constante desses elementos. Quando a gente olha para as interações, por exemplo, você tem a luz sendo absorvida pelas folhas, essas folhas, por sua vez, vão ser comidas pelo elefante, e esse elefante vai liberar fezes e urina no solo. Lá no solo, a gente tem bactérias que vão digerir essas fezes e urinas de volta para os seus compostos básicos, que serão reabsorvidos pelas árvores. As folhas também vão cair e vão ser decompostas até seus compostos mais básicos, como gás carbônico, como nitrato, e aí a planta vai absorver isso. Outra característica importantíssima da vida é a capacidade de evoluir e se adaptar. A gente tem aqui um dos clássicos exemplos de evolução e adaptação, quando você tem um ancestral comum, né, que é o ancestral dos tentilhões de Darwin, são os tentilhões de Galápagos. Este cara aqui, ainda existem populações muito parecidas com esse cara aqui no continente, no Equador. Um ancestral dessas populações foi para as Ilhas de Galápagos e acabou se diferenciando em diferentes formatos de bico e de cabeça. Por quê? Porque em cada ilha você tinha um tipo de alimento diferente disponível. Ou eram sementes pequenas, ou eram sementes grandes, ou eram sementes médias, ou só insetos. E cada um deles foi se adaptando para um tipo específico de alimento. Esses caras aqui são comedores de insetos, este é comedor de sementes, este é comedor de brotos, tá? Esses são comedores de insetos também, e aqui comedores de flores de cactos, tá? E cada um deles ocorre numa ilha diferente. Tendo alguma sobreposição, né? Você tem animais que comem insetos junto com animais que são comedores de flores, por exemplo. Outra característica importante de conhecer dos seres vivos, né, em biologia no geral, a biologia a gente usa um sistema de organização como caixinhas, como se você tivesse caixas cada vez maiores em que as coisas vão sendo encaixadas para se organizar. E quando a gente olha para os níveis de organização biológica, o maior nível é a biosfera, que é, na verdade, todo o planeta Terra, que inclui tudo, desde a água, da terra, do ar e todos os seres vivos que vivem nele. Depois da biosfera, a primeira categoria que a gente tem são os ecossistemas. Nos ecossistemas, a gente tem todos os organismos vivos que estão vivendo numa determinada região e toda a parte abiótica também. Então, solo, ar e água, tá?
Isso é importante por quê? Porque a gente faz recortes, por exemplo, a Amazônia, a floresta amazônica é um ecossistema. Tá? A gente também usa e gosta de usar no português a palavra bioma. Tem uma classificação de biomas brasileira, né? Mas, no geral, é um ecossistema. Dentro dos ecossistemas, a gente tem as comunidades. E aqui, quando a gente olha para a comunidade, a gente está olhando só para os organismos que vivem dentro daquele ecossistema. A gente já não está mais olhando para o solo, não estamos mais falando de ar e nem de água, só os organismos vivos. Depois das comunidades, a gente tem as populações. Cada comunidade vai ser composta por um monte de populações diferentes. E cada população são apenas os indivíduos de uma espécie que ocorrem naquele local. Então, nesse caso aqui, por exemplo, só essas árvores que ocorrem naquele local. Se a gente for pensar no próximo nível, são os organismos, que são dos níveis mais usados. Então, pensando no organismo como um todo, é uma árvore, um ser humano, um cachorro, um gato, um organismo. Abaixo de organismo, a gente tem os órgãos e os sistemas de órgãos, tá? Então, se for pensar numa planta, uma folha, um órgão. Mas se você for pensar no ser humano, a gente tem os sistemas primeiro, então o sistema respiratório, que vai ser composto pelo pulmão, pelas vias aéreas. O sistema circulatório, coração e os vasos sanguíneos, tá? O órgão, quem que é? O coração, ou um vaso, ou o pulmão. E o sistema inclui vários órgãos diferentes. Abaixo do sistema a gente tem os tecidos, que são conjuntos de células muito bem organizados que desempenham uma determinada função. A gente pode ter, por exemplo, dentro do pulmão, a gente tem os alvéolos, tá? Que formam um tecido que permite fazer trocas gasosas, de trocar o ar, o oxigênio, por gás carbônico. Se a gente olhar para essa planta aqui, ó, o tecido da folha dela, como é que é? É formado por uma série de células, ele tem toda uma estrutura. Dentro dos tecidos, então, estão as células, que são as unidades fundamentais, né, estruturais e funcionais da vida. Aqui ocorrem todas as funções da vida. A gente consegue olhar para uma célula e observar tudo o que precisa ocorrer para ela estar funcionando. E isso é, de certa forma, tudo o que precisa ocorrer para todos os organismos estarem funcionando. Células são como pequenos sistemas que reduzem um pouco a nossa complexidade. Então, como miniaturas da gente. A célula está respirando, a célula está fazendo trocas gasosas, a célula está fazendo transformação de energia, a célula consegue se reproduzir, ela tem hereditariedade, ela consegue transmitir informação para a próxima geração e tudo mais. Dentro da célula, a gente tem as chamadas organelas, que são componentes funcionais também dentro dessas células. Isso principalmente em eucariotos. Em procariotos, a gente não tem essas organelas dentro da célula. E as organelas, por sua vez, são compostas de moléculas, que a gente já entrou aí na escala química, tá? Uma molécula vai ser formada por vários átomos e etc. E nos seres vivos, a gente, no geral, tem esse tipo de estrutura que é estrutura de molécula, tá? Em que as ligações aqui são de um tipo específico, conhecido na química como ligações covalentes. Mas aqui, a partir daqui, já é o universo da química. Aqui a gente entra naquela segunda parte da aula, em que a gente vai falar sobre ciência, tá? Então, a biologia, ela faz parte das ciências e faz parte das ciências experimentais. Química, física, biologia, conhecidas como ciências naturais também, tá? A biologia, então, é a ciência que estuda a vida. E para isso, a gente precisa entender o que é ciência. Então, o que é ciência? Ciência é uma forma de obtenção de informação, de conhecimento, que é sistematizada. Ou seja, ela segue uma série de princípios e, digamos assim, uma receita para obter esse conhecimento de forma sistemática. Para isso, a gente usa o método científico, que eu vou explicar melhor para vocês mais para frente, que é um método específico e extremamente poderoso que ajuda a gente a responder uma série de perguntas e ter dados que possam ser reproduzidos.
dados, tá? Tem dados em que eu posso fazer, não importa se eu estou fazendo aqui na China ou na Índia, a resposta vai ser a mesma, se as condições iniciais são as mesmas. E a gente segue uma série de princípios importantes, eu vou citar só alguns, mas a gente tem vários princípios importantes dentro da ciência que vão garantir que eu esteja falando a mesma língua quando eu estou falando de ciência com qualquer pessoa no mundo. Um dos princípios, que é um princípio extremamente importante, que é muito pouco falado, que é esquecido, é a capacidade de falseabilidade. Tudo que eu tenho em ciência pode ser falseado, ou seja, no futuro pode se mostrar que aquela ideia, aquela hipótese ou aquela teoria estavam errados, tá? Consigo falsear. E eu preciso que eu seja capaz de falsear qualquer coisa. Então, se eu disser alguma coisa para alguém que eu não aceito que essa pessoa nunca vai me dizer, isso aí é falso, ou que não exista nenhum teste, nenhuma forma de testar aquilo e mostrar que aquilo é falso, então isso não é ciência. E aí a gente pode falar em filosofia, pode falar em religião, essas áreas do conhecimento, como a filosofia, por exemplo, não precisam ser falseadas. A matemática, que é uma linguagem, não precisa ser falseável, mas a ciência sim. Então quer dizer, professora, que tudo que a gente conhece de ciência hoje, daqui a 5, 10 anos alguém pode dizer e falar assim, tá errado? Sim, quer dizer. Não necessariamente os fatos que a gente observa e registra, as evidências que a gente tem, mas as nossas explicações sobre essas evidências. Um dos exemplos mais fantásticos é a teoria da gravidade. A teoria da gravidade foi proposta por Newton durante uma situação muito parecida com a que a gente está vivendo hoje, né? Durante uma quarentena. Ele propôs a teoria da gravidade e baseando-se no que se conhecia da física. A teoria da gravidade de Newton, ela funciona muito bem para as coisas do nosso dia a dia, mas ela não responde todas as perguntas. E ela, na verdade, caiu. Quem derrubou a teoria da gravidade de Newton foi Einstein. Que Einstein propôs uma nova teoria, porque ele mostrou que a teoria da gravidade de Newton não respondia todas as observações quando a gente fala dos corpos celestes. Então, quando olha para o céu, quando olha para os planetas, quando olha para o que está acontecendo fora da Terra, a teoria da gravidade de Newton não responde. Com isso, então, Einstein propôs uma nova teoria, que é a teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade explica tudo? Não. Ela é falseável? É. Algum dia a gente pode ter outra? Provavelmente vai ter outra. Porque a teoria geral da relatividade, ela é irreconciliável. Você não consegue fazer ela conversar com as teorias quânticas, né? Com o que está acontecendo lá no universo muito, 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 muito pequeno, dentro dos átomos. Então, a gente hoje na física não tem nada que converse os grandes corpos celestes com os átomos. Isso significa que é possível que um dia alguém descubra uma teoria que explique tudo na física, tá? E com isso a teoria do Einstein cairia. Outra coisa importante aqui, eu tô falando em teoria, é a distinção entre teoria e hipótese. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aqui, quando eu tô falando em teoria e hipótese, tô falando em teoria para ciência e hipótese para ciência, não no uso coloquial da palavra. Então, você tem um dos princípios, que é um dos princípios mais importantes pra gente na biologia, é o princípio naturalista. Isso quer dizer que eu só posso explicar eventos naturais a partir de observações de fato, raciocínio e sem me utilizar de explicações sobrenaturais. Eventos naturais, explicações naturais. A gente tem o raio, por exemplo. Física de novo. Tradicionalmente, no mundo antigo, na antiguidade, as pessoas usavam mitos e alegorias para explicar fenômenos naturais. Então a gente tem que cada civilização diferente usava um mito diferente. E daí a gente tem vários deuses do raio, tá? Indra na Índia, Thor nos países nórdicos, Zeus na Grécia, Oiá na África subsaariana. Cada país, então cada povo, ia explicar de um jeito diferente, geralmente envolvendo
explicações sobrenaturais, então deuses e deusas. E qual que é a explicação da ciência? A explicação da ciência hoje, usando o princípio do naturalismo e todos os outros princípios da ciência, é que existe uma diferença de potencial que é acumulada nas nuvens e no solo. Carga negativa acumulando nas nuvens, carga positiva acumulando no solo. Até um determinado ponto em que essa carga é tão grande que ocorre uma migração das cargas negativas para a Terra e das cargas positivas, por exemplo, para a nuvem. Isso faz com que você tenha a descarga do raio. Outra característica importante da ciência é a capacidade de reprodutibilidade, tá? É importante que seja possível repetir os resultados dos experimentos realizados, independente de onde e quem fez os experimentos. Então, se eu faço um experimento aqui no Brasil, e o pesquisador lá na China quer repetir esse experimento, ele tem que ser capaz de repetir esse experimento. Falar um pouquinho mais sobre falsibilidade. Então, a ciência deve ser sempre falseável. Isso quer dizer que, em ciência, todas as hipóteses, tudo que a gente conhece, ele é transitório. Todo nosso conhecimento é transitório. O que a gente sabe hoje pode ser falseado amanhã. E amanhã pode tudo mudar, tá? Quando a gente faz um teste, também é importante lembrar que os nossos testes, eles são desenvolvidos para falsear hipóteses. A gente não desenvolve testes para provar nada. Então, tudo em ciência não tem nada provado, definitivo, marcado para sempre. Nada definitivo. É tudo transitório, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente, né? Alguém pode amanhã achar evidências diferentes, propor uma nova teoria e tudo mais. Nada é completamente imutável em ciência, tá? E quando a gente faz um teste, a gente tem que estar sempre comparando duas hipóteses e a gente está sempre tentando desprovar uma hipótese, falsear uma hipótese e nunca provar. A gente não consegue provar nada em ciência. Não é assim que funciona. Outro princípio importante é o princípio da generalidade e simplicidade. Isso significa que, se eu tiver duas explicações para os mesmos fenômenos, eu vou sempre ter que escolher a explicação mais simples ou mais geral. Simples e mais geral, na verdade. Então, se eu tenho duas explicações para o mesmo conjunto de fatos, aquela que é mais complicada, mais complexa ou que explica menos fatos, é a que eu vou deixar de lado. E eu vou sempre escolher aquela hipótese, né, que vai explicar o maior conjunto de dados sendo mais simples. Tá? Então, agora, qual que é a diferença entre teoria e hipótese, tá? Em ciência, o que é isso? Uma teoria na ciência é uma estrutura teórica grande que vai explicar grande parte das observações em um campo de ciência. Então, a gente não tem um monte de teorias, a gente tem poucas teorias em cada um dos campos da ciência. Além disso, elas têm que ser constantemente testadas para verificar se elas podem ser falseadas. E quanto mais tempo dura uma teoria, mais robusta ela é, quer dizer, mais difícil é de derrubar aquela teoria. Hipótese, por outro lado, é uma ideia que busca explicar um determinado fato. Pode ser um fato isolado, pode ser um conjunto de evidências, um conjunto de fatos, mas ela é bem menor. E ela pode ser uma coisa super simples e transitória. Eu posso fazer hipóteses sobre o meu dia a dia. E a maioria das pessoas, quando fala coloquialmente no dia a dia, usa a teoria como se fosse hipótese, tá? O que para a ciência é uma hipótese. Você fala teoria quando na ciência aquilo receberia o nome de hipótese. O que são teorias na ciência? A teoria evolutiva, a teoria celular, a teoria da gravitação. Você tem teoria quântica. Tem uma série de teorias diferentes que são, por exemplo, na biologia tem algumas, 3, 4. Tem tantas teorias assim. A mais importante delas é a teoria da evolução. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do teste, né, do método científico. Então, por exemplo, eu tenho uma observação, minha lanterna não está funcionando. Por que a lanterna não está funcionando? Eu vou levantar duas hipóteses para isso. As minhas pilhas estão gastas ou a minha lâmpada está queimada.
como é que eu faço para testar isso aqui? Eu faço uma predição. Se eu trocar as pilhas, isso vai solucionar o problema. Se solucionar, quer dizer que o problema é a pilha. Se não solucionar, quer dizer que o problema não é a pilha. Tá? Então, eu tenho duas hipóteses dentro dessa hipótese 1. Eu testo, eu troco as pilhas. Qual que é o meu resultado? A lanterna não funcionou. Isso quer dizer o quê? Que daquelas duas hipóteses que eu fiz dentro da possibilidade 1, da hipótese 1, quer dizer que o problema não é a pilha. Então, ela teste refutou essa hipótese aqui. Legal. Hipótese 2, a lâmpada está queimada. Então, o que eu faço na minha predição? Se eu trocar a lâmpada, resolve o meu problema. Só que eu tenho dois resultados possíveis. Pode resolver ou pode não resolver. Se não resolver, o problema não é a lâmpada. Se resolver, o problema é a lâmpada. Faço o teste, troco a lâmpada e a lâmpada funciona. Então, significa que o teste vai sustentar a minha hipótese. Não consegui desprovar essa hipótese, ela está valendo ainda. Quando a gente olha para o método científico, a gente tem uma série de etapas que precisam ser cumpridas. A gente tem a descrição do problema, a observação e descrição de um problema, produção de uma hipótese. Dentro dessa hipótese, a gente faz uma dedução de duas hipóteses alternativas. A lâmpada, se eu trocar a pilha, o problema é a pilha. Se eu trocar a pilha e não resolver, o problema não é a pilha. Duas hipóteses alternativas. A gente faz um teste, a gente troca a pilha e a gente chega a uma conclusão. Trocou pilha, funcionou, o problema era a pilha. Não funcionou, o problema não era a pilha. E claro, quando a gente está fazendo ciência de verdade, não trocando a pilha da lanterna, a gente publica os nossos resultados. Onde? Em revistas especializadas, tá? Revistas especializadas em que a comunidade científica como um todo vai ter acesso àquela informação. No geral, a ciência, ela é cada vez mais colaborativa e cada vez mais internacional. E você tem essas etapas se interagindo. Então, você tem a exploração e a descoberta, quando você vai para o campo observar o que está acontecendo na natureza para ter ideias. Você tem a parte de formular e testar as hipóteses, interpretar esses resultados. Você tem a parte de compartilhar isso com a comunidade, então você pode participar de um congresso, levar seu trabalho para o congresso, ou você pode escrever um trabalho, mandar para uma revista. E durante esse processo, tanto no congresso quanto na revista, você tem outros cientistas interagindo com aquele cientista, olhando aquele material, olhando aquele estudo, questionando o cientista para tentar entender o que está acontecendo, se aquele estudo foi bem feito, se aquelas hipóteses são válidas, se aquelas conclusões são válidas em relação ao resultado do teste. Por outro lado, a gente tem uma série de benefícios e resultados sociais que também vêm da pesquisa científica e que, de outro lado, também eles informam a pesquisa científica. Então, a gente tem um problema social que surgiu e esse problema social passa a ser um problema para a ciência. Pode surgir daqui um problema que a ciência tem que resolver. E todas essas etapas, elas vão se interagindo e vão se complementando. Além disso, a gente tem cada vez mais colaboração entre pesquisadores diferentes e cada vez mais colaboração internacional também. Por hoje era só isso que eu tinha para passar para vocês.